eu acho que assim, eu já me peguei nessa situação de explicar o que que era Open Banking para algumas pessoas várias vezes, assim. E eu gosto muito de falar um pouco do princípio do Open Banking, porque eu acho que isso é mais importante do que qualquer regulação ou que qualquer coisa nesse sentido, né? Então, quando a gente, em algum momento aqui da nossa trajetória, e eu falo não só do Brasil, né? Estou falando, acho que nós como sociedade, eu estou pensando na Europa, Estados Unidos e tudo mais, em algum momento a gente passou a entender que os dados que a gente, né, a nossa pegada digital, o que a gente gera de tráfego, de histórico e tudo mais, em algum momento a gente começou a entender que isso, quem é o dono desse dado, na verdade, é o usuário e não a instituição que criou. A instituição ela tem um papel mero ali, entre aspas, de armazenar aquela informação e utilizá-la ali dentro do seu negócio, né, para fazer melhores ofertas ou algo do tipo. Então, em determinado momento, isso veio muito lá na Europa, com uma legislação lá, que era o PSD2, etc. Mas, enfim, acho que nem vem ao caso entrar nesse detalhe, mas eles começaram a entender isso. Então, por exemplo, teve uma grande mudança, e acho que todo mundo que está ouvindo passou por isso, começou a ser abordado muito em qualquer site para aceitar ou rejeitar os cookies. Né? Até pouco tempo atrás, aquilo vinha de forma automática, pegava todo o seu histórico de navegação, e aquilo era revendido como mídia digital, e etc. Era feito coisas que a gente imagina e coisas que a gente nem imagina, né? Até chegar ao ponto de ter aqueles vazamentos lá da Cambridge Analytica, lá, os problemas com o Facebook, etc. Então, de uma hora para outra, todo mundo ficou muito preocupado e falou assim: opa, o cliente que é dono desse dado, eu preciso tomar conta dele. E o engraçado, né, Bel, é que assim, a gente convive com isso no dia a dia, às vezes a gente nem percebe, né? Você chega na farmácia, pede um remédio, e a primeira coisa que o atendente pergunta é seu CPF. E a gente sempre passou, né? O brasileiro tem isso, tipo, tá aqui meu dado. E a gente nem sabia para que isso era usado, né? A farmácia está compartilhando seu dado com o laboratório, que pode compartilhar o seu dado com N outras instituições, e até aí a gente nunca olhou para isso com carinho antes da Europa começar com esse movimento, né? E é engraçado que eu acho que a gente precisou começar a olhar, porque a gente aumentou muito a nossa tecnologia, a capacidade de processar esses dados e tudo mais, e também começaram a ter uma série de problemas com o mau uso desses dados, né? E é engraçado como é que o brasileiro talvez não se importe tanto com isso, que é muito fácil você achar um CPF de alguém na internet que está querendo que mande um Pix para ela. Então a pessoa divulga o CPF como se ela estivesse divulgando o nick dela em algum jogo, né? E ela está divulgando aquele CPF, ela me manda um Pix aqui e tudo mais. Então, realmente, a gente é um pouco mais aberto a isso. Mas, assim, essa era a mudança principal de ótica. Então, olha, o usuário ele é o dono do seu dado e ele faz o que ele quiser com isso, né? O dado é dele. A partir daí, pode falar, Gabriel. Eu queria comentar só isso, porque esse ponto é bem sensível, né? Na verdade, e concordo com vocês, eu acho que todo mundo começou a prestar atenção nisso através dos problemas, né? Quem não lembra aí do episódio Snowden, né? Quem não lembra de N episódios, né? Onde o vazamento de informação, onde a vigilância em torno de alguns indivíduos por meio da obtenção de dados digitais não foi extremamente nociva para algumas questões, né? Então isso gerou um debate contraditório até num tempo onde todo mundo queria compartilhar a sua vida em redes sociais, porque no fundo a época que a gente está vivendo é isso, é disso que se trata, né? O início dos anos 2000 também inaugura um momento assim mundial onde todo mundo passa a se relacionar através de redes sociais para N tipos de coisas, né? E aí cada rede social vai ter lá o seu dataset, o seu conjunto de dados para um objetivo específico. Então tem rede social de relacionamento, né, de namoro, tem a rede social de trabalho, de emprego, tem a rede social de amizade, enfim. E quando às vezes algumas pessoas mais leigas me perguntam o que é Open Banking, eu começo também dizendo isso, que o Open Banking só existe por conta dessa perna do pilar, né? Se a gente tivesse que colocar
três eixos, assim, três perninhas para o Open Banking parar em pé, eu acho que o primeiro eixo seria o momentum que a gente está vivendo, né? A era de redes sociais e de compartilhamento de dados. E os outros dois seria a ascensão de tecnologias, porque sem API, sem machine learning, sem deep learning, talvez ficaria muito difícil, né? Ter alguns tipos de produtos e serviços, que a gente vai falar disso depois, e sem também um momento em que empresas estão pensando novos negócios a partir do compartilhamento de dados, né? Então, inventando novos serviços, inventando a nova geração de valor a partir desse compartilhamento, né? Vocês compartilham os dados de vocês nos lugares? Eu compartilho muito fácil, assim, porque, sei lá, não tenho histórico nenhum, não tenho. Eu falo assim, o que a pessoa vai fazer com isso aqui, assim? Então, acho que bancos. É que é óbvio que também eu tenho um lado aqui de beta tester, né? Então, eu vou lá e falo, toma aí, quero ver como é que funciona, o que estão fazendo com isso, etc. Mas, assim, eu me sinto ainda não relevante para alguém fazer alguma coisa com as minhas informações, cara. Eu confesso que eu tenho certo cuidado. Eu já fui muito restritivo a ponto de ter um e-mail criptografado, por exemplo, para conversar com algumas pessoas. Mas hoje em dia, pô, pelo trabalho, pelo conteúdo que a gente quer fazer, né, eu não consigo não compartilhar algumas coisas. Obviamente que você toma um cuidado. Eu sou pai, tenho filhos, então você toma alguns cuidados. Mas eu prefiro compartilhar, né, sabendo das consequências, do que não compartilhar e perder algumas possibilidades que eu não teria, por exemplo. Legal. E é engraçado, porque assim, basicamente, então a gente está falando assim, que o usuário passou a ser dono do dado dele, e beleza, ótimo. Só que em determinado momento, o que ele faz com esse dado? Não tinha como fazer nada na situação que a gente estava. Então, por que ele não conseguia fazer nada? Porque todos os sistemas, e aí eu vou falar aqui de banco, mas aí você pode entender o sistema que você quiser, assim. Todos os sistemas eram fechados, ou em grande sua maioria eram fechados. O que é, então? Por exemplo, você tem sei lá, você tem uma loja, quando você monta o seu sistema do teu ponto de venda, etc., ele serve para funcionar naquele ambiente fechado. A informação cruza dentro da sua loja. Você não está preparado para mandar a sua informação para uma outra loja para ele avaliar aquilo. Então, tanto é que quando você vai mandar informação para o seu contador, você tem todo um formato que você tem que exportar para ele ler, para ele saber como é que funciona. Quando você vai pedir um crédito, às vezes você tem que ir lá no seu banco e tem que imprimir ou pegar um PDF, anexar o seu extrato, etc., e levar numa outra instituição para ela ver o teu histórico e ver que você realmente tem uma informação nova, e por aí vai. Então, assim, para minimizar esse atrito de compartilhar essas informações, de fato vem essa ideia de sistema aberto. E aí a gente está falando de Open Banking, mas quando a gente fala esse Open, né, o que é o aberto, isso se aplica a qualquer coisa, e aí vocês, não vai ser difícil vocês verem pessoas falando Open Insurance, Open Health, Open, enfim, e por aí vai, qualquer conceito, Open Finance. Então, assim, basicamente você está pegando essa ideia de abrir sistemas para que eles comecem a conversar entre si. Então, quando a gente falou aqui, é como se estivesse criando uma nova língua, né? Então, assim, como é que eu vou fazer o Itaú conversar com o Bradesco, conversar com o Santander e com qualquer instituição financeira do país? Cara, é difícil pra caramba, porque você imagina que o Itaú tem anos de construção, a variável que ele tem no banco de dados dele sobre extrato é uma, a forma com que ele entende o que é saldo é outra, como ele armazena a taxa de um produto de crédito é outra, e você precisa criar um padrão, né, dessa nova língua, onde o que o Itaú coloca nesse formato é o mesmo que o Santander coloca, que o Bradesco coloca, e por aí vai. Tá? Então, acho que o grande desafio do Open Bank precisamos criar uma linguagem comum a todos os participantes para que o dono do usuário consiga levar essa informação para outros lugares e tirar proveito disso. E aí depois a gente pode entrar, enfim, nesses benefícios.